Olá pessoal, a paz do Senhor! Meu nome é Evangelista Ellison. E o meu Evangelista Jéssica. E hoje é o dia da nossa terceira aula sobre a história da Igreja Primitiva. A última aula que foi muito bacana, né? Nós vimos aí sobre a primeira perseguição essa contra Pedro e João, né? Depois deles terem curado ali aquele paralítico na frente do templo, onde Pedro diz, né? Eu não tenho prata nem ouro, ele queria esmola, e Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí os principais, né, daquela cidade, né, junto com os saduceus e fariseus, eles prendem Pedro e João, né, só que eles não encontram nada que pudessem acusá-los. Quando eles fazem aquele conselho, aquela reunião, eles não encontram nada que pudessem acusá-los. E aí eles decidem libertar eles, mas com uma condição, que eles não pregassem mais o Evangelho. E aí, gente, nós vamos entrar então na segunda perseguição. Essa que eu acabei de falar foi a primeira perseguição, e aí vem a segunda perseguição, e eu dou a palavra para a Evangelista Jéssica. A segunda perseguição, né? Como foi falado agora, né, pelo Evangelista Ellison, meu esposo. Eles foram libertos com a condição de calar a boquinha. Fiquem quietos, não fale mais nada. Não fale de Jesus, não fale do Espírito Santo, não fale de Deus. Vocês não têm autoridade para falar. Só que eram os apóstolos, né? Pedro e João. Tu acha mesmo que eles iam ficar calados? Claro que não. Então eles continuaram pregando, continuaram falando, anunciando o Evangelho, porque eles estavam em período de expansão do reino. Então eles não iriam se calar, eles sabiam o propósito ao qual eles estavam seguindo. Então eles continuam pregando, e assim vem a segunda perseguição contra a igreja em si, né? Que a igreja somos nós. Então perseguiram os apóstolos, perseguiu a igreja. Eles foram presos pelos fariseus e os saduceus. E ali eles ficaram presos mais uma vez. Porém, veio um cara. Quem foi esse cara? O tal do Gamaliel, né, gente? Que era mestre muito influente em Israel. Inclusive ele, lá na frente, nós vamos ver que ele foi o mestre de Paulo, né? Ele que ensinou toda a lei, era um fariseu muito renomado em Israel. Ele que vai ensinar a Paulo as leis e tudo mais. Inclusive também há uma tradição histórica de que ele ensinou Paulo a construir tendas, que era uma grande profissão né, que Paulo tinha nas mãos. E quem era Gamaliel? Ele era um cara de boa reputação, né? Também era fariseu. E ele é um camarada que, quando eles fazem o conselho, isso você vai encontrar em Atos do capítulo 5, do versículo 17 a 41, quando eles prendem, né, os discípulos porque eles estavam pregando em Jerusalém, conforme a minha esposa acabou de dizer. Gamaliel, ele se levanta dentro desse conselho e ele fala para eles, para aqueles principais ali, né, líderes religiosos, né, daquela cidade, os fariseus, os saduceus, conforme já foi falado. Ele fala para eles, olha só, o negócio é o seguinte, bota esses discípulos lá para fora. Vamos conversar aqui entre a gente, de liderança para liderança. Se essa seita, né, que segundo eles era uma seita, né, uma heresia, se essas ideologias não tiverem veracidade, não for verdadeiramente instruídas pelo tal Cristo que eles acreditam, essa seita, né, essas ideologias, elas não vão para frente. Não vai vingar. Uma hora vai acabar. E aí ele cita dois grupos que se levantaram durante esse período antes do cristianismo tomar essa grande proporção, né, antes dos apóstolos começarem a pregar de forma bem eloquente, né, e tudo mais, e muitas pessoas Cristo, né? se converterem. Se levantaram dois camaradas, que é o tal do Teudas, que foi um camarada que o significado do nome dele significa dado por Deus, ou seja, ele já se aproveitou do significado do nome dele para dizer que ele era o Cristo. Ele conseguiu ali arrebanhar em torno de 400 pessoas para seguir ele. E quando os líderes religiosos descobriram que ele estava se intitulando como Cristo, prendeu ele, prendeu os seus seguidores, e há uma tradição histórica de que ele foi morto, esse tal de Teudas. Aí o segundo é o tal do Judas o Galileu, que é um camarada que ele era dali da Suécia, ali de Gamala, né, mais ou menos o território da atual Suécia, que quando o Império Romano estava expandindo para aquele local, ele se levantou contra essa entrada do Império Romano naquele local. E o que ele faz? Ele vai atacar uma guarnição militar do Império Romano. Atacou a guarnição, então atacou o Império Romano. O Império Romano prendeu ele, prendeu os seus seguidores, levou ele para dentro do cárcere e matou ele, e provavelmente também matou os seus seguidores. Isso historicamente falando. E aí, gente, agora nós vamos também entrar numa parte que é a questão de que muita gente tem dúvida, e eu também tive dúvida por muito tempo, que é quem são os saduceus e quem são os fariseus, que é esses camaradas que prenderam eles, né? Gamaliel intervém e diz para eles, ó,
Se eles estão pregando algo que não tem veracidade, isso aí vai acabar, isso aí vai ser só modinha. E na verdade não acaba, né? Tanto é que o cristianismo está aí até hoje, né? 2022 anos se passaram e Jesus continua sendo pregado. Mas aí vamos entrar então nessa parte para a gente entender quem são os saduceus e quem são os fariseus, que é a dúvida de muita gente, foi dúvida minha também por muito tempo. E eu passo a palavra para o evangelista dizer quem são. Os saduceus e os fariseus eram religiosos, né? No sentido ruim, religiosos. Em excesso. Em excesso, é. Eles levavam as coisas assim a ferro e fogo, né? Como se diz. Então, eles criam naquilo que eles eram devotos, né? Que era em Deus, na Torá. Duas coisas em comum que eles tinham, eles foram criados, né? Se ajuntaram a partir do século II a.C. É a mesma linha de pensamento aí, desse mesmo período. E os dois criam na Torá. Tinha a Torá como sua bússola, né? De vida. Porém, os saduceus, eles não criam em profetas. Eles eram fiéis somente nas leis de Moisés e mais ninguém. Ou seja, Isaías, Jeremias, Ageu, todos os profetas eles não acreditavam no que eles falavam. Tudo heresia para eles, não existia. Ao contrário dos fariseus, que criam nos profetas, criam nas profecias. Inclusive, eles citavam muito, né? Isaías, Jeremias, eles citavam muito, eles criam nisso também. Os saduceus eram homens ricos, de poder. Então, óbvio que na sociedade eles tinham entrada nos melhores lugares, eles poderiam escolher onde eles queriam estar, porque não é só hoje não, sempre teve os bajuladores. Então eles se aproveitavam desse status de poder deles, né? Então, entenda agora, fariseu e saduceu só tem duas coisas em comum. Três, na verdade. Perseguiam os cristãos, né? Eles se uniam para perseguir os cristãos. A outra coisa muito curiosa também, eles não se davam. Eles não se davam. Não se davam. Eles viviam em conflito. Mas quando era para perseguir os cristãos, eles se uniam. Principalmente na hora de julgar Jesus, né? Eles e levar Jesus lá para Pôncio Pilatos crucificar. Então, três coisas em comum. Eles perseguiam os cristãos. Eles foram ajuntados, primeiramente, lá no século II a.C., né? E eles criam na Torá. Do resto, eles não tinham nada em comum, inclusive na questão dos profetas que eles não criam. Sim, outro detalhe também, para a gente poder diferenciar os saduceus e fariseus, os saduceus não acreditavam que quando a gente morre, a gente vai ainda, a nossa alma, nosso espírito, ele vai para algum lugar. Para eles, morreu na terra, acabou. Diferente dos fariseus. Os fariseus acreditavam nessa questão de céu, de inferno, de salvação, quem vai ser salvo ou não, os fariseus acreditavam. Saduceus não, morreu na terra, acabou. Entendeu? Então esse é um ponto também que a gente tem que elencar aqui na nossa aula para vocês entenderem também essa diferença. E outra coisa, os fariseus, conforme ela falou, acreditavam na lei escrita e na lei oral. O que é a lei escrita e lei oral? A lei escrita é o que veio a Moisés. Moisés escreveu nas tábuas, entendeu? Deixou todo o direcionamento de como deveria ser o culto, o sacrifício, tudo direitinho. Certinho. Isso eles acreditavam. Agora, no que os profetas falavam, eles não acreditavam. Foi o que a gente falou aqui, que é a lei oral, chamado de lei oral. Tá bom? Então, quando você ouvir lei oral, lei dos profetas. Lei escrita, lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco. Então, gente, nós estamos falando aqui das grandes ainda não, né? Das primeiras perseguições. Falamos da primeira, né? De lá da frente do templo, eles pregaram não, né? Curaram o paralítico, foram presos e tudo mais. Falamos da segunda, onde os sacerdotes, né, viram que eles estavam pregando lá os discípulos já e prenderam os discípulos, e Gamaliel ele dá esse espólio aí para que eles saiam fora, né? E voltem a... Eles não podiam voltar a pregar, né? Mas eles vão voltar a pregar, e isso a gente vai ver durante o livro de Atos todo e toda a história da igreja primitiva. E, gente, até então a gente não viu ninguém morrer por causa do evangelho. Se safaram, né? A gente está vendo perseguições. Perseguições, prisões. Prisões, perseguições, não pregam o evangelho. Não vimos ninguém morrer. Só Jesus. Só Jesus que morreu. Só que chega um momento que alguém vai ter que pagar um alto preço por causa disso aí, gente. O sangue vai derramar. E aí vai se levantar alguém cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, certo, que não tinha do que se envergonhar, ou seja, tinha uma reputação excelente, e a Bíblia ainda vai dizer que o rosto dele brilhava como de um anjo. Quando ele estava falando. Será que eles sabem quem é? Será que vocês sabem quem é? Tá lá no capítulo 7. Primeiro mártir depois de Jesus. Você sabe quem é?
Você é bom de você Bíblia? sabe quem é? Cara novo, morreu com 29 anos, no ano 34 depois de Cristo. Quem é esse cara? Apedrejado. Apedrejado. E aí, o nome todas as dele dicas... é Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a ser perseguido de forma a chegar a ponto de matarem ele, de apedrejá-lo em praça pública. O que acontece, gente? A igreja, ela estava crescendo, né? Porque a igreja cresceu muito depois dos apóstolos, né? Do início da igreja primitiva, como nós já falamos lá, né? Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, segunda, 5.000 almas, só aí já tem 8.000 membros dentro da igreja, e a igreja continua crescendo, 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 crescendo. E aí, as pessoas que frequentavam a igreja começaram a ver necessidades dentro da igreja. Ou seja, quem está se preparando para pregar, para cuidar das ovelhas, não vai ter tempo para poder cuidar dos utensílios do templo, da arrumação do templo, e aí das viúvas, dos órfãos, de fazer as visitas e tudo mais. O que é que eles fazem? Eles precisam levantar pessoas para poder exercer esse ofício. Eles foram lá perturbar Pedro. Foram lá perturbar Pedro. Por quê? Pô, isso aqui, tá faltando gente para poder fazer essas coisas. E aí é onde você vai ver algo extraordinário acontecendo na igreja primitiva, que é a ascensão, ou seja, diáconos sendo levantados para poder exercer esse ofício. E dentre esses 7 diáconos, um deles era o menino Estevão. E Estevão, ele foi o primeiro diácono a ser escolhido. Primeiro diácono. Depois você vai ver mais 6 sendo escolhidos. E nós colocamos o nome aqui. Filipe, que foi o segundo, Prócono, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Que ele era prosélito de Antioquia. O que é prosélito, gente? Tá lá na Bíblia. Tá? Prosélito é novo convertido. Ou seja, ele era um novo convertido da cidade de Antioquia. De repente um dos primeiros, né? Sim, provavelmente um dos primeiros a ser convertido naquela cidade. Mas o primeiro diácono a ser escolhido foi Estevão. E a Bíblia vai deixar muito enfatizado nele, em Estevão, que ele era um homem cheio de fé, não tinha do que se vergonhar, e cheio do Espírito Santo. E muita sabedoria. Um cara muito instruído na palavra. Ou seja, ele era um cara que se destacava. Sim, já. muito. Porque para a palavra enfatizar dos 7, enfatizar somente ele, enfatizar. Claro que eles eram todos homens de Deus, mas para a palavra enfatizar é porque ele resplandecia, ele aparecia, né? Ele se sobressaía no meio mais do que dos os demais. 6, né? E por ele se destacar, como tudo na vida é assim, quando você se destaca demais, principalmente no evangelho, você vai ser perseguido. Então, não foi diferente com Estevão. Eles começaram a se juntar, o povo que ouvia ele falar de Cristo, ele pregar a palavra, e ele era muito instruído na palavra, a gente vai ver isso no capítulo 7, no depoimento dele, que ele vai de Abraão até Salomão. Ele, ao invés dele se defender quando levam ele ao conselho, ele prega. Ele prega. Prega e mostra pro povo que ele conhecia muito. Vou morrer, mas vai ser minha última pregação. Minha última pregação. O que eles vão fazer, gente? Eles vão se levantar contra ele. Os líderes religiosos, como nós já falamos, saduceus, fariseus, né? E todas aquelas pessoas, e até o povo vai se levantar contra Estevão, com inveja daquilo que Deus tinha colocado dentro dele, que era essa presença poderosa e essa sabedoria poderosa que ele tinha. A Bíblia vai dizer que o rosto de Estevão resplandecia como o rosto de um anjo, ou seja, era um cara cheio do Espírito Santo. Só frisando, né, a questão dessa questão da perseguição contra Estevão, ela veio por uma inveja, né, mais uma vez, dos religiosos, né, no quesito ruim, dos fariseus, saduceus e várias outras pessoas lá que estavam dentro do templo, fazendo as coisas, fazendo as paradas ali. Enfim. E eles viram, assim, um destaque muito grande em Estevão, sentiram inveja, assim, se sentiram ameaçados, de repente, né, daquilo que eles pregavam, de repente poderia vir à tona, né? Então, o que eles fazem? Eles infiltram pessoas para acusar falsamente. A acusação contra Estevão era falsa. O que eles falam? Vocês vão lá, se infiltram, fala que você fala que vocês é um do povo que estava ouvindo a pregação e que na hora da pregação ele fala mal de Deus, fala mal da lei e fala mal do templo sagrado. Isso aí. Né? Isso e aí. é onde ele vai pro conselho. Quando ele chega no conselho, os caras lá do conselho, os bambambam, tá assim, quando olha,
Opa, que é isso? O rosto dele brilhava. Brilhava como de um anjo. Imagina, a voz daí embargou, né? Justamente. Aí quando você vai ali pro capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53, você vai ver o depoimento de Estevão, conforme eu falei. Ele não se defende, em momento nenhum. Ele pega a história de Abraão até Salomão e ele vem falando tudo detalhadamente. Isso mostra pra gente que Estevão ele conhecia muito a palavra. Ele era um cara muito instruído na palavra, apesar de novo, de ser um menino, ele era muito instruído na palavra. E aqui eu abro um parêntese para fazer um comentário. Gente, será que se nós olharmos hoje para a nossa juventude, muitos que estão em cima do altar, ministrando louvor, pregando, dirigindo um culto, será que esses jovens de hoje, eles são tão instruídos na palavra quanto esse Estevão? Que era um jovem também, de 29 anos. Que era um jovem. E mostra para nós que todos nós, né, mesmo sendo jovens, nós podemos e devemos ser instruídos na palavra. Temos a capacidade, só se esforçar. Ser instruído na palavra é muito importante, gente. E aí, gente, nós vamos agora, lá já caminhando, né, para o final da nossa aula, que não pretendemos, né, nos estender muito nessa aula, nós vamos falar do apedrejamento. Depois deles se juntarem no conselho e acusarem Estevão e pessoas se levantarem ali, né, amando desses líderes, conforme minha esposa falou. Ou seja, levantaram falsas calúnias, eram falsas testemunhas contra Estevão. Ele vai ser condenado à morte e morte por apedrejamento em Jerusalém. E aí, eu vou pedir para você abrir, né, para a gente poder ler essa parte, que eu acho muito interessante. Aqui vai aparecer um personagem que nós em breve vamos estar falando dele. Atos 7, do 54 ao versículo 60. E ouvindo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram em grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram da cidade e apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem aparece? E apedrejavam a Estevão, que era em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo disto isso, adormeceu. Olha aí o que aconteceu. Eita, agora fiquei toda arrepiada. Morreu apedrejado por fazer a diferença, ser cheio de sabedoria, de conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo. E no final de tudo, ele ainda olha para aquela multidão que estava o apedrejando e faz como Jesus fez. Lembra do que Jesus fala? O que Jesus fala quando Jesus está morrendo? Pai, o que Jesus fala? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão fala palavras muito parecidas com a de Jesus. Ou seja, eles não sabiam de fato o que eles estavam fazendo. Eles estavam apedrejando alguém que era cheio de Deus. Alguém que, se Deus permitiu que ele morresse naquele momento. E eu imagino também que Estevão não deve nem ter sentido a dor daquela pedrada. Porque ele estava vendo os céus abertos. Ele estava vendo Jesus sentado à direita de Deus. O que estava acima era mais atrativo. Muito mais atrativo. Então, gente, qual é a lição que a gente traz através dessa palavra e dessa aula que nós estamos fazendo hoje? É que se você está no caminho certo, você vai ser apedrejado. Vai ser perseguido. Vão tentar te matar, você vai ser perseguido. Mas a mensagem que nós deixamos para você nesse dia é que você permaneça fazendo a vontade de Deus. Não pare. Leia a palavra, se encha assim de sabedoria da palavra, entendeu? E busque a presença do Espírito Santo para a sua vida. Porque Deus vai fazer grandes coisas através de você. Então, deixamos uma deixa aqui. Sim. Deixamos uma deixa. Vamos entrar na próxima aula já num camarada aí bem conhecido. Bem admirado e grande perseguidor da igreja. Bem admirado. Dos que apóstolos. Aqui ainda era Saulo. Mas quem era ele depois, né, da conversão? E aí, você sabe? O que vai acontecer nos próximos capítulos? Não perca as próximas aulas, porque nós estaremos entrando agora na história de Paulo. Justamente. Na história desse grande homem de Deus que deixou várias cartas, né,
para hoje, para nossa edificação, da edificação da igreja. É um guia para nossa vida. Não perca, vai ser tremenda a aula. E, gente, se vocês gostaram desse conteúdo que nós estamos trabalhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar, por favor, nos ajude. que isso nos ajuda a enganjar o canal, que está sendo maravilhoso compartilhar dessas aulas com vocês, tá? E que Deus abençoe vocês e que vocês não olhem para as perseguições, olhem para aquele que está com vocês. Olhem para o alto. Olhem para o alto, como diz o salmista no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, porque de lá vem o meu socorro vem do nosso Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. E que nesse tempo se levante jovens, assim como Estevão, que tenham peito para poder enfrentar as perseguições, enfrentar esse sistema corrupto e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe, beijos, fique na paz, tchau, até a próxima aula. Obrigado, gente.